Pessoal, vamos a mais uma correção de atividades dessa quarentena. A primeira questão, ela se trata, né, de uma questão de vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sabe-se que a transmissão hereditária da cor das flores, conhecidas como copo de leite, se dá por herança mendeliana simples, com dominância completa. O que significa dominância completa? Não tem meio termo na característica. Ou ela é aquela característica específica que está em dominância, ou não é. No caso, nós temos flores vermelhas e flores brancas. E a dominante é flor vermelha. Não tem meio termo, ok? Em um cruzamento experimental de copos de leite vermelhos, obteve-se uma primeira geração F1 bastante numerosa, numa proporção de 3 descendentes vermelhos para cada branco, 3 por 1. Analisando o genótipo da F1, os cientistas constataram que apenas 1 em cada 3 descendentes vermelhos era homozigoto para essa característica. De acordo com os dados fornecidos, qual a produção genotípica de F1 desse cruzamento experimental? Pensa aí um pouquinho. Vamos lá. Então, o que o problema está nos dando? Nós temos o cruzamento entre indivíduos, né, da espécie copo de leite com flores vermelhas. Essa é a minha chamada geração parental. Está dizendo também no problema que essa característica ela é dominante. Então, eu tenho, para representar essa dominância, uma letra maiúscula. Eu escolhi a letra A. Então, ambas têm azão no seu genótipo. Qual é o outro gene? Nós ainda não sabemos. Vamos analisar. E nessa proporção de 3 por 1, nós temos 3 indivíduos com flor vermelha e 1 com flor branca. Essa é a geração F1. No problema também me diz que um desses indivíduos está em homozigose e é vermelho. Se está em homozigose e é vermelho, então é azão-azão. As outras flores vermelhas têm genótipo azão. Mais uma vez, repetindo por causa da dominância. Eu sei qual é o outro alelo? Qual é o gene que está do lado desse azão? Ainda não. Mas já a gente já vai saber. E a branca é azinho, azinho. Essa é minha geração F1. Ok, observa o cenário. Você tem aí pais iguais, ok? Vermelhos. Filhos vermelhos e filhos brancos. Como que eu vou ter um indivíduo com flor branca se eu não tiver azinho nos dois pais? Tem como? Será que tem como? Não tem como, porque precisa herdar genes do pai e da mãe para poder ter um genótipo completo para essa característica que nós estamos estudando. Então, nós temos aqui azinho, azinho. Da onde que essa flor branca herdou esse azinho? Ela tem que herdar um azinho da mãe e um azinho do pai, ok? Logo, a geração parental é azão, azinho e azão, azinho, tanto para um quanto para outro. E F1 vai ficar como? É só a gente fazer o cruzamento, tá? Primeiro com o primeiro, azão, azão. Primeiro com o segundo, azão, azinho. Segundo com o primeiro, azão, azinho. Ficaria azinho, azão, mas nós colocamos sempre o gene dominante primeiro. E por último, e não menos importante, azinho, azinho. Gente, é bom ressaltar que quando nós fazemos esse tipo de cruzamento, nós estamos trabalhando com proporção, tá? Então, assim, ó, 25% de chance de cada nascimento, de cada produtividade, dessa relação, dessa interação entre essas plantas que nós estamos estudando,
há 25% de chance de termos um indivíduo homozigoto dominante. Há 50% de chance de termos indivíduos heterozigotos. E 25% de termos indivíduos homozigotos, porém recessivos, que é a flor branca, tá? Essa proporção é para cada nascimento. Esses 25%, 50% é cada nascimento, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Dúvida, coloca aí no WhatsApp. Vamos lá, segunda questão. A acondroplasia é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas braços e pernas são muito curtos. É condicionado por um gene dominante. Gente, observa todos esses termos. Gene dominante, que em homozigose provoca a morte antes do nascimento. Ou seja, se o indivíduo tiver em homozigose o gene para essa anomalia, nem chega a nascer. Os indivíduos normais são recessivos e os afetados são heterozigotos. Então, eu tenho todo o cenário do genótipo dos indivíduos envolvidos. Qual a probabilidade de um casal acondroblásico ter uma criança sem essa característica? Se é sem a característica, então é recessivo, ok? Olha aí, para quem não sabe o que é acondroplasia. Nós temos aí o pai e a mãe. Esse indivíduo de preto, ele tem a anomalia. E nós temos esses 3 indivíduos aqui a partir do verde, que são normais. Pensa um pouco. Relê a questão, observa os termos. Vamos lá, vamos colocar isso no papel. Nós temos aqui Czão em homozigose, morte. Czão, indivíduo afetado. Czinho, indivíduo normal. Isso foi o que o problema me deu. Vamos jogar no quadro de Punnett. Se o indivíduo afetado é Czão, então nós temos que tipo de gene? Czão. O outro indivíduo também é Czão. Jogo no quadro e faço o cruzamento. Primeiro com o primeiro, Czão. Primeiro com o segundo, Czão. Segundo com o primeiro, Czão. Segundo com o segundo, Czinho. Ok? Agora me diga. Eu quero saber qual é a chance de nascer um filho normal. Qual desses indivíduos que está aí no meu quadro que nem vai chegar a nascer? Czão. Eu não disse lá em cima? O Czão em homozigose representa morte. E eu quero saber se esse indivíduo, ao nascer, ele vai ter a possibilidade de ser normal. Se esse Czão nem vai chegar a nascer, então eu não posso contar. Eu não considero na minha contagem, ok? Logo, a probabilidade de um casal acondroblástico ter um filho normal é de 1/3 ou 33,33%. Por que 1/3? Nós não temos 3 possibilidades? Dessas 3 possibilidades, apenas uma é a chance desse indivíduo nascer sem a anomalia, ok? E a proporção é de 3/1, tranquilo? Vamos lá. Universidade Federal do Paraná. Na genealogia abaixo, os indivíduos assinalados com preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante, novamente. Identifique o genótipo dos indivíduos afetados. Está dizendo que a anomalia é determinada por um gene dominante. Então, eu sei que o pai tem anomalia, portanto, ele tem um gene dominante. O filho 1 e o filho 5 também têm anomalia. Então, eles têm um gene dominante. A filha
4 e o filho 2 e a mãe são normais. Se a anomalia é dominante, qual é o genótipo de 2, né, no caso, 1, 2, 2, 2 e 2, 4? Pensou? Então, vamos lá. Ok. Então, nós temos a seguinte situação. O pai, ele tem a anomalia. Então, eu tenho certeza que ele tem o gene dominante. Eu escolhi o D para poder representar a anomalia. O D maiúsculo representa a dominância e o D minúsculo representa a recessividade. Eu sei que ele tem o gene, né, da anomalia, só que o outro gene eu ainda não sei. O problema não me deu, mas eu vou descobrir. A mãe, ela é normal, então ela é Dzinho, Dzinho. Os filhos, 1 e 5, eles têm a anomalia. Se eles têm a anomalia é dominante, então eles têm Dzão e o outro alelo eu não sei. Os filhos 2 e 4 são normais? São. Anomalia é o quê? Dominante. Se a anomalia é dominante, logo 2 e 4 são recessivos. Dzinho, Dzinho. Ok. Agora, me diga. Isso aí é de praxe, é uma pergunta que sempre você tem que fazer. Aí você olha para o 2 e para o 4, você pergunta, da onde que você herdou esses 2 genes? Dzinho, Dzinho, de onde? Foi só da mãe? Foi só do pai? Não. Ele herdou um Dzinho da mãe e um Dzinho do pai. Se ele herdou um Dzinho da mãe e um Dzinho do pai, então significa que o pai é o quê? Dzão, Dzinho. Ok? Beleza. Se ele é Dzão, Dzinho, então significa que os indivíduos que estão com a anomalia são Dzão, Dzinho. Uai, mas por quê? Porque esses indivíduos, eles só podem herdar o Dzão do pai, né? E os outros indivíduos, eles só podem herdar o Dzinho ou do pai e da mãe. Se tem anomalia, só pode ter herdado do pai. Qual é o gene que ele vai herdar da mãe? O Dzinho. Então, todos os indivíduos afetados vão ser heterozigotos. Entenderam? O pai é heterozigoto porque ele precisa passar o gene para os indivíduos afetados. E ele é heterozigoto também porque ele precisa passar o Dzinho para os indivíduos que não são afetados. Ok? Qualquer dúvida, é só falar, beleza? Pessoal, vamos a uma informação muito importante, aonde vocês têm que levar para a vida, tá? Quando nós falamos em genética. Quando você tiver 2 pais, né, o pai e a mãe iguais e filhos diferentes, você tem homozigotos ou heterozigotos como pais. Você sempre vai ter pais heterozigotos, tá? Não importa a quantidade de filhos. Não importa a quantidade de filhos, não importa o sexo desses filhos, não tem problema. Então, você tem aqui pais afetados e filhos afetados e filhos normais. Aqui do outro lado, nós temos pais normais, filhos normais e também uma filha afetada. Isso significa o quê? Que esse gene provavelmente é recessivo, essa característica. Se ela é recessiva, os indivíduos precisam ter os genes dessa doença, tá? Então, aqui, no caso, como eles são normais, seria azão, azinho, e aqui eles são afetados e essa doença já é dominante.
Isso também é importante. A anomalia ela tanto pode ser dominante quanto pode ser recessiva. Mas o principal é que você tenha na sua mente que quando nós temos pais iguais e filhos diferentes, os pais vão ser heterozigotos, ok? Não se esqueçam disso. Beleza, vamos lá para a questão. Enem 2017, adaptada. Adaptada porque eu transformei ela, né, digamos assim, em uma questão discursiva, para vocês fazerem um cálculo e não só marcar X, tá? O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Qual é a probabilidade do indivíduo representado pelo número 10 em transmitir o alelo para a anomalia genética de seus filhos? Calcule a probabilidade dele ser portador desse alelo. Pensa aí. Não é para copiar da internet não, gente. É para fazer, senão não aprende. Pensou, né? Então, vamos lá. Vamos lá. 7 e 8. Azão, azinho. Jogamos no quadro de Punnett os genótipos, azão, azinho, que é o que nós temos. Fazemos a combinação, primeiro com o primeiro, azão, azão. Primeiro com o segundo, azão, azinho. Segundo com o primeiro, azão, azinho. Mais uma vez aqui lembrando que o gene dominante vem primeiro. E azinho, azinho. Eu quero saber sobre o quê? Sobre a possibilidade de herdar o gene, não é isso? Nós sabemos que o 10 é normal. Ele é normal, não é? Tem como ele ser azinho, azinho? Não. Então, eu tiro essa possibilidade, não vou contar essa possibilidade. Então, eu só tenho 3 possibilidades, que é o meu 100%. Qual que carrega o gene da anomalia? Quantos? Só 2. Então, o 2 é X. Eu quero saber qual é a porcentagem. 3 é X, 3X, que é igual a 200, que é o resultado de 2 vezes 100. X é igual a 200 dividido por 3, que é o 3 que está multiplicando com o X, passa para cá, dividindo. Resultado é 66,66% ou 67% por aproximação, tá? Muito bom, né, gente? Parabéns. Essa quinta, gente, é para tranquilizar, né? A quinta questão, ela é mais para a gente dar uma refrescada aí na cabeça, ok? Para você fazer um desenho representando cada um desses tópicos. A representa o que? Um DNA. Você pode fazer uma dupla hélice e representar com as bases nitrogenadas. Aqui o desenho de 2 negras, né? Com cabelo crespo. Então, elas têm características iguais e também dominantes. Então, eu posso, com o mesmo desenho, representar a mesma coisa. E aqui eu tenho 4 crianças diferentes. E entre essas crianças, esse indivíduo ruivinho e esse loirinho, eles têm características recessivas. Então, com o mesmo desenho novamente, eu posso representar as características diferentes entre esses organismos e características recessivas, representadas pelo ruivinho e pelo loirinho, ok? Eu tenho certeza que vocês fizeram o melhor e vamos conseguir, vamos rompendo para poder superar todas as nossas dificuldades, ok? Precisou, gente? WhatsApp, tira dúvida, não deixa passar. Nós estamos à distância, mas nem por isso a aprendizagem pode ser ruim, viu? E outra coisa, quero deixar um recadinho aqui para vocês. Eu ouvi palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo. E quando eu precisei, você chorou comigo. Valeu por você existir. É tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar. A sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim.
Pessoal, cuidem-se, tá?